Breve história de Jó, que perdeu toda a sua riqueza e não perdeu sua fé em Deus e reconquistou tudo o que havia perdido. Jó, uma figura entre as mais célebres da Bíblia, oferecendo valiosas lições sobre o padecimento dos justos perante a benevolência, a retidão e o poder supremo de Deus. Embora a história de Jó seja amplamente difundida, ele próprio permanece como uma das figuras bíblicas mais enigmáticas. Jó era um homem de grande fortuna que habitava na terra de Uz. A localização precisa desta região é incerta, mas uma teoria comum entre especialistas a situa a leste de Judá, talvez na fronteira com o deserto. O que se sabe é que o local era fértil, adequado à pecuária e à agricultura. As escrituras descrevem Jó como um indivíduo íntegro, correto e que reverenciava a Deus. Sua lealdade é evidenciada pela menção de que ele se afastava do mal. O próprio Deus atestou que Jó era o homem mais piedoso e justo de sua época na terra. Inicialmente, Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Contudo, ao longo de sua vida, ele teve um total de 20 filhos, pois os 10 primeiros faleceram durante um período de intensa provação que ele enfrentou. Posteriormente, Deus lhe presenteou com outros 10 filhos. Jó era casado, embora o nome de sua esposa não seja mencionado na Bíblia. O relato bíblico sugere que a família de Jó era bastante unida, com os filhos se visitando e realizando banquetes para confraternizar. Jó também era um pai dedicado, preocupado com o bem-estar de seus filhos, buscando a Deus constantemente em oração pela manhã, consagrando-os ao Senhor e fazendo sacrifícios por eles. Um aspecto muito debatido sobre Jó é o período em que ele viveu. Responder a isso não é simples, pois o livro que narra sua vida não fornece datas diretas. No entanto, existem algumas pistas. O livro de Jó sugere que ele viveu aproximadamente 200 anos, considerando sua vida total. Além disso, Jó exercia a função de sacerdote para sua família, de forma parecida com Abraão. Parece também que os caldeus, que atacaram os servos de Jó, ainda eram um povo nômade naquela época, e a riqueza de Jó era medida pelo número de seus animais, e não por ouro e prata. Há também uma menção a Jó no livro do profeta Ezequiel, ao lado de Noé e Daniel. Alguns estudiosos levantam a hipótese de que o Daniel citado por Ezequiel não seja o profeta contemporâneo a ele, mas um antigo e heróico rei mencionado em textos ugaríticos de tempos remotos. Se isso for verdade, Jó teria vivido em uma época tão antiga quanto esses outros personagens. Diante desses indícios, a maior probabilidade é que Jó tenha vivido na era dos patriarcas, após os eventos de Babel, talvez antes ou durante o tempo de Abraão. O texto bíblico afirma que Jó possuía imensa riqueza e gozava de elevada posição social. Algumas lendas antigas até sugerem que ele foi rei, mas não há base para essa afirmação, sendo melhor descartá-la. Se Jó fosse um rei, o relato bíblico provavelmente mencionaria, já que se deu ao trabalho de detalhar sua fortuna. A Bíblia informa que Jó era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Uma quantidade tão vasta de gado naquela época representava um patrimônio extraordinário. Para administrar tudo isso, Jó contava com um grande número de empregados. Somando tudo, o texto o descreve como o homem mais abastado do Oriente. Contudo, a parte mais marcante da história de Jó é, sem dúvida, o profundo sofrimento que ele teve de suportar. Conforme o relato, em certo dia, ocorreu uma assembleia nas esferas celestiais onde os filhos de Deus, termo que se refere aos anjos neste contexto, se apresentaram ao Senhor. Satanás também estava entre eles, vindo de percorrer a terra. Deus, então, perguntou a Satanás se ele havia notado Jó. É importante observar que foi Deus quem iniciou a conversa sobre Jó, não foi Satanás quem o escolheu para a provação. Diante do testemunho de Deus sobre a fidelidade de Jó, Satanás argumentou que toda a sua integridade resultava apenas do fato de ser abençoado por Deus e ter tudo o que desejava. Em outras palavras, Satanás acusava Jó de ter motivações interesseiras, afirmando que sua lealdade dependia dos bens que Deus lhe dera e que, se tudo lhe fosse retirado, ele certamente blasfemaria contra Deus. Então, o Senhor permitiu que Satanás colocasse Jó à prova, autorizando-o a tocar em tudo que Jó possuía, exceto em sua vida. E assim, com a permissão divina, Jó perdeu tudo, seus rebanhos desapareceram, seus servos foram mortos à espada
Como se não bastasse, todos os seus 10 filhos morreram de uma vez quando um forte vento derrubou a casa onde estavam reunidos. Diante de tamanha dor, Jó rasgou suas roupas, raspou a cabeça, prostrou-se no chão e adorou ao Senhor. Foi nesse momento que proferiu as célebres palavras: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor." A Bíblia relata que, em outra ocasião, os filhos de Deus novamente se apresentaram perante o Senhor, e Satanás estava com eles. O Senhor mais uma vez questionou Satanás sobre Jó, e desta vez Satanás afirmou que Jó se mantinha fiel porque ainda tinha sua saúde. Deus, então, permitiu que Satanás afligisse a saúde de Jó, mas proibiu que o matasse. Foi aí que Jó foi atingido por uma doença terrível. Não se sabe exatamente que enfermidade o acometeu, pois a descrição dos sintomas está em linguagem poética. O que sabemos é que ele foi coberto por feridas dolorosas da sola dos pés ao topo da cabeça. Vendo o marido imerso em tanto sofrimento, talvez refletindo um estágio da doença, a esposa de Jó o aconselhou a amaldiçoar a Deus e apressar o que parecia ser um fim inevitável. Ela, obviamente, não sabia que a vida de Jó estava sendo preservada por Deus, provavelmente, compartilhava da crença comum de que tudo aquilo era um castigo divino. A resposta de Jó à sua esposa foi que ela falava como uma mulher insensata, termo que carrega o sentido de infidelidade ou abandono da fé. Essencialmente, Jó disse que ela se expressava como alguém infiel a um Deus que, assim como lhes concederá o bem, também poderia permitir aquele mal temporário sem ser injusto. Na continuação do relato, vemos que Jó foi visitado por 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Esses amigos também eram homens sábios e ricos, de posição social similar à de Jó. Eles foram ao encontro de Jó para oferecer consolo. O estado de Jó era tão lastimável que, a princípio, seus amigos não o reconheceram de longe. Quando perceberam quem era, ficaram consternados, choraram, rasgaram suas vestes e jogaram poeira sobre as cabeças. O sofrimento de Jó era tão intenso que o texto diz que eles permaneceram sentados com ele por 7 dias e 7 noites, em silêncio. Após esse período, iniciou-se uma longa e formal discussão entre Jó e seus amigos. Com base nesse debate, percebe-se que os amigos argumentaram usando uma lógica de causa e efeito, basicamente acusando Jó de ser culpado por seu próprio sofrimento. Em resumo, eles o acusaram de pecados ocultos, como adultério, roubo, falta de hospitalidade ou insensatez, e o incentivaram a se arrepender. Os discursos dos amigos de Jó revelam a limitação da sabedoria meramente humana diante do sofrimento. Depois das acusações dos amigos e das tentativas de Jó de se justificar, um jovem chamado Eliú interveio. Ele destacou o papel disciplinador do sofrimento e enfatizou que o ser humano é incapaz de compreender plenamente os atos de Deus. Após essa grande discussão, o Senhor falou com Jó do meio de um redemoinho. Contudo, Deus não respondeu diretamente às perguntas que Jó havia feito durante o debate com os amigos. Em vez disso, fez uma série de perguntas retóricas que demonstravam sua própria sabedoria e soberania, levando Jó a reconhecer sua própria ignorância. Jó, então, compreendeu que precisava apenas confiar em Deus, pois ele tem todo o poder e nenhum de seus planos pode ser impedido. Deus é o Senhor de tudo, governa o universo e não precisa de conselho de ninguém, tudo o que faz é segundo sua vontade soberana. Deus também repreendeu os 3 amigos de Jó, afirmando que eles agiram com insensatez e que o que disseram durante a discussão não estava correto. O Senhor ordenou que fossem até Jó, oferecessem um holocausto, sacrifício, e que, por meio da oração de Jó, eles não seriam punidos pela tolice que demonstraram. Por fim, a história de Jó na Bíblia termina com ele orando por seus amigos. O Senhor, então, reverteu sua situação, devolvendo-lhe o dobro de tudo que possuía antes. O texto bíblico também diz que o Senhor lhe deu outros 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. As filhas de Jó chamavam-se Gemima, Késia e Queren-Apuque, e foram consideradas as mulheres mais belas de toda a região. Depois de tudo isso, Jó viveu mais 140 anos e pôde ver até a sua 4ª geração de descendentes. A história de Jó perdurou através dos séculos, e no Novo Testamento, Tiago, em sua epístola, referiu-se a Jó como um exemplo de perseverança ao suportar as aflições. Isso resume o que podemos saber sobre a história de Jó conforme o relato bíblico.
Obrigado por assistir a este vídeo. Se você foi tocado pela história de fé e perseverança de Jó, por favor, deixe seu like, compartilhe este vídeo com amigos e familiares, e não esqueça de comentar abaixo. Queremos ouvir o que você pensa. Lembramos a todos os nossos queridos irmãos em Cristo que este canal não é monetizado. Mas se Deus tocar em seu coração e você sentir o desejo de ajudar na manutenção deste projeto, você pode enviar um Pix de qualquer valor para luzentresnuvens@gmail.com. Que Deus continue derramando suas bênçãos sobre seu povo amado. Fiquem atentos para o próximo vídeo e que a paz do nosso glorioso Deus esteja com todos vocês.